Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 100. Salmos 100. Que nos diz assim, no verso 1. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. O verso 4 novamente. Entrai pelas portas dele com louvor. Como você entrou hoje através dessa porta? Como entrou seu coração? Com um coração de gratidão ao Senhor? Hoje nós chegamos aqui, então já é um motivo de agradecer ao Senhor. Nós acordamos mais um dia, já é um motivo para agradecer. Nós estamos com saúde, já é um motivo para agradecer. Que hoje possamos entrar nesta noite, através dessa porta, com um coração de gratidão ao Senhor. Tudo dai graças ao Senhor. Não sei se está passando por um momento difícil, mas dai graças ao Senhor. Está passando por tempo bom, dai graças ao Senhor. Mas está difícil, também dai graças ao Senhor. Esteja sempre com o seu coração grato ao Senhor. Hoje eu sou grata a Ele por poder acordar mais um dia. Pela dádiva da vida de poder acordar já é um milagre. De estar aqui hoje com saúde já é um milagre. De poder falar é um milagre, de poder andar é um milagre, de poder ouvir é um milagre que nós vivemos todos os dias. Mesmo se estamos passando por momentos bons, é um milagre, é momento de agradecer. Mas se está passando por tempo difícil, também é momento de agradecer. Senhor, eu agradeço, Pai, por estar tudo certo, mas se não estiver, eu agradeço também, porque vale, porque nós temos que agradecer ao Senhor. Tudo é um processo, nós temos que agradecer por tudo. Obrigada, Senhor, por este emprego. Obrigado por poder conseguir acordar um dia, mais um dia, poder ir caminhar. Obrigada, Senhor, pelas portas abertas. Nós sempre temos que estar com o coração gratos ao Senhor, independente da situação. Tá difícil, obrigada, Jesus. Tá passando pelo processo, obrigada, Senhor. Tá difícil, mas eu te agradeço. Porque vale a pena. Porque nós temos que agradecer ao Senhor a todo momento. Amém? Vamos se colocar na melhor forma, de joelhos, em pé, sentado, da melhor forma que você sentir bem. Vamos estar entregando mais um culto ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença nessa noite. Senhor, eu quero Te agradecer por mais um dia, Senhor. Obrigada, Pai, por estarmos aqui reunidos em Seu nome. Obrigada por mais um culto, Senhor. Eu Te agradeço, Pai, pelos livramentos. Obrigado pelos Teus cuidados. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigada pela Tua misericórdia que tem nos alcançado. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui mais um dia reunidos, Senhor. Obrigado por este culto, Senhor. Obrigado pelos Teus cuidados conosco. Obrigado pela Tua provisão. Obrigado pelo Teu amor. Senhor, eu Te agradeço, Pai. Obrigado por este amor. Obrigado pela Tua misericórdia que tem nos alcançado, Pai. Porque nós sabemos que nós não merecemos nada, mas o Seu amor nos alcançou. A Tua misericórdia nos alcançou. A Tua graça tem nos alcançado todos os dias, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai. Obrigada pela vida de cada irmão que está aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor possa falar com o coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fale com o coração de cada um que veio nesta noite receber, Pai, uma porção dos céus, Pai. Fale com os Teus filhos nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, abençoe aqueles que não pôde estar aqui nesta noite, Pai. Visita cada irmão nos seus lares, Pai. Visita neste momento, em nome de Jesus, trazendo forças a ele, Pai. Em nome
nome de Jesus, traga renovo espiritual para a sua igreja, Pai. Eu clamo, Senhor, pelo nosso ministério, Senhor. Eu clamo pela vida dos nossos pastores. Eu clamo pela vida dos diáconos, de cada irmão, dos grupos, Senhor, desta igreja, Pai. Eu clamo, Senhor, por esta igreja em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa tocar, Senhor, na vida de cada um, de cada família nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa trazer o renovo, o revestimento espiritual para a sua igreja, Pai. Que aqueles irmãos que se encontram desanimados, Senhor, que já não tem mais forças para dobrar os teus joelhos, Pai. Eu clamo por esses nesta noite, Pai. Visita, Senhor, estes irmãos, Pai. Traga um renovo espiritual para a sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa continuar derramando sobre nossas vidas a sua graça, a tua misericórdia, Pai. Cuida da sua igreja, Senhor. Cuida da sua noiva, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero também pedir perdão, Senhor. Me perdoa pelas minhas falhas. Me perdoa pelos meus pecados. Senhor, me perdoa, Senhor, pelas minhas transgressões. Me perdoa, Senhor Jesus, por tudo aquilo que eu tenho feito, Pai, tem entristecido o seu coração. Me perdoa pelas minhas falhas. Me perdoa pelos meus erros, Pai. Pensamentos, falas que entristeceram o Senhor. Eu peço perdão hoje, Senhor. Me perdoa, Pai. Me perdoa pelas minhas falhas. Me perdoa pelos meus pecados, Senhor. Me perdoa, Senhor Jesus, por ser tão falha. Me perdoa, Pai. Me perdoa nesta noite em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite através da sua palavra, da sua presença, Senhor. Venha nos encher nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que hoje possamos sair, Pai, desta porta, Pai, diferente. Que possamos sair daqui em nome de Jesus renovados. Que possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, Pai. Que possamos sair daqui transbordando da sua presença, Pai. Pois o dia a dia não é fácil, Senhor, mas o Senhor está conosco em todos eles, Pai. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por mais um dia. Obrigado por mais uma quinta-feira em tua presença. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos em seu nome. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós. Obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia que tem nos alcançado. Obrigado por este amor incondicional. Obrigada, Senhor, por nos amar tanto, por cuidar tanto de nós, mesmo nós não merecendo. Eu te agradeço, Pai. Obrigado por ser conosco. Obrigada, Senhor, por mais um dia em tua presença. Eu te agradeço pela vida de cada um, Pai. Eu te agradeço pelos milagres feitos. Obrigada, Senhor, pelas curas, pelos milagres. Obrigada pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo teu cuidado com a sua igreja. Obrigado pela vida de cada irmão nesta noite, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Aleluia. Santo é o Senhor, exaltado és tu. Aleluias. Ainda em oração, vamos estar orando para o caderno dos enfermos. Se os irmãos puderem estender as mãos para cá, em nome de Jesus, vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante de ti, Pai, este caderno de oração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa visitar neste momento a cada vida, Senhor. Que os nomes que foram colocados aqui, Pai, não foi por acaso, Senhor. Aquelas pessoas que colocaram o nome aqui, Senhor, porque eles tiveram fé, Senhor. Fé no Deus que nós servimos, Senhor. Em nome de Jesus, possa visitar essas vidas, Pai. Que precisa, Senhor, em nome de Jesus, de uma libertação, Senhor. Que precisa, em nome de Jesus, Pai, de uma cura, de um milagre. Visita neste momento, Espírito Santo de Deus, essas vidas. Senhor, toca nessas almas. Toca, Senhor, sobre essas vidas. Possa curar, possa libertar. Que o Senhor possa restaurar vidas, Senhor. Restaura, cura, Senhor, essas vidas em nome de Jesus, Pai. Os irmãos, Pai, também que se encontram enfermos da nossa igreja, Pai. Eu quero apresentar a vida do Alexandre em tuas mãos, Senhor. Pai, cuida, Senhor, do seu filho. Coloca as tuas mãos sobre a cada órgão do corpo do seu filho, Pai. Renove as forças dele, Pai. Abençoe os médicos que têm cuidado do seu filho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Visita o meu pai e a minha mãe nesta noite. Restaura a saúde deles. Coloca as tuas mãos sobre as enfermidades. Tira toda a dor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E todos aqueles que se encontram enfermos, Pai. Muitos estão enfermos e não é somente carnal, mas é espiritual, Pai. Visita neste momento, Senhor, esses que se adoecem, Senhor. Traga um renovo para essas vidas, Pai. Que o Senhor possa curar, possa
libertar deste mal, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. E eu quero apresentar também os irmãos que estão nos visitando nessa noite da Clínica Ágape. Nosso pastor Kennedy, Felipe, o Cláudio e o Carlos. Como a igreja diz a eles: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais 10. Aleluia. Sejam bem-vindos novamente. Pastor Kennedy está com a oportunidade para trazer uma saudação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui reunido com a membresia dessa igreja, do pastor também, presidente, que é o pastor José, não é isso? Glória a Deus, se não me falha a memória, louvado seja Deus. É um momento ao qual nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas em louvor e adoração ao Senhor, amém? Glória a Deus. Como eu estava falando sobre gratidão, né, eu tenho uma palavra que quando eu entrei aqui, o Senhor já falava no meu coração. Hoje em dia os dias são muito difíceis, sabemos que não está sendo fácil e cada dia tem piorado. O amor de muitos tem se esfriado, mas Deus tem provado que Ele é Deus e Ele tem mostrado que Ele é Deus. Mas muitas pessoas acham que ainda não é o suficiente, porque mesmo Ele mostrando e Ele fazendo milagre, muitas pessoas deixam de seguir o seu caminho e começam a seguir o caminho contrário daquele ao qual Deus ele continua dizendo que nós devemos prosseguir rumo ao alvo, porque o nosso alvo é o céu e o nosso alvo é Jesus Cristo, que nos levará para o céu. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu vejo muitas das vezes que pessoas têm buscado muita vida em outro lugar, mas não têm encontrado vida no caminho do Senhor. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas têm buscado vidas diferentes. E não existe vida em outro lugar, senão na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Lucas, Dr. Lucas, né, do Novo Testamento, capítulo de número 17, versículo de número 11 em diante, que é a cura dos 10 leprosos. Aleluia, louvado seja Deus. Que nós não sejamos como esses 9, que muitas das vezes alcançaram o milagre, mas não voltaram para agradecer. E na igreja hoje tem sido assim. Muitos têm alcançado o milagre, mas não tem nem voltado nem para agradecer. E depois que volta para o mundo, vem culpar a Deus, porque Deus fez o milagre e o milagre não continuou. Mas sabemos que a única forma do Senhor continuar mostrando que Ele é Deus, quando nós continuamos em seu caminho, amém? E a palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim? E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era um samaritano. E respondendo-lhe Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Aleluia. E onde estão os 9? Não houve quem voltassem para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, irmãos? Muitas das vezes nós recebemos grandes bênçãos do Senhor,
Mas muitas das vezes não saímos glorificando o nome santo do Senhor. Deus tem feito grandes milagres no nosso meio, mas tem pessoas que não têm aberto a sua boca e dizer: esse é verdadeiramente o Deus de misericórdia, o Deus que continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus continua fazendo milagre, irmãos, no nosso meio ainda. Eu tenho vivido milagre nos caminhos do Senhor, e tenho testificado e tenho mostrado que Deus, Ele é Deus e Ele é Deus de milagre. Mas muitas das vezes, quando nós abrimos a boca e dizemos que Deus tem me usado para fazer grandes coisas, pessoas não acreditam. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos só querem viver do testemunho dos outros, mas não querem viver do seu próprio testemunho. Aleluia. Então, meus irmãos, vamos deixar de viver só do testemunho do irmão. Usa a tua fé, põe a tua fé em ação, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus fará grandes milagres diante da tua vida, como foi no dia ao qual os seus 12 discípulos saíam pregando o evangelho, e muitos diziam: Senhor, tem pessoas curando em teu nome, tem pessoas fazendo paralítico andar, cego enxergar. E ele fala: deixa eles, porque foi eu que o enviei, e eles continuarão fazendo milagre. Deus te chamou, irmãos, para fazer milagre nessa terra, porque você foi chamado como servo autêntico do Deus Altíssimo. Nós somos herdeiro e co-herdeiro do Senhor. Temos o mesmo poder que o Senhor nos deu. Quando nós seguimos o Senhor, aonde a nossa mão tocar, né, milagre vai acontecer. Aonde nossa mão tocar, né, pessoas serão curadas. Eu vou falar algo aqui com os irmãos, e é algo para você entender. Antes da pandemia, eu fazia muito culto de corpo presente. Amém? Só que eu vou dizer uma coisa para você. Quando você realmente sabe a sua aliança com Deus, até em você colocar a mão no morto, você precisa ter cautela. Porque se você colocar a mão no morto e ele ressuscitar, muitos que estão presentes, ele fala assim: agora você dá para a tua casa, porque eu queria tanto que ele morresse. Mas você foi lá e ressuscitou ele. Amém, irmãos? E é assim que funciona, irmãos. Muitas das vezes você pode colocar a mão no enfermo e de repente ele pular do caixão e viver. Porque Deus te trouxe aqui para isso, para mostrar a glória de Deus sobre a tua vida. E aonde a tua mão tocar, abençoado será. Em todas as coisas que você tocar, as bênçãos virão sobre aquele ao qual você tocou. Amém, irmãos? E assim eu já agradeço a minha rica oportunidade. Que as palmas louvem e engrandeçam o nome santo do Senhor. Glória a Deus. O grupo de louvor está com a oportunidade, amém?
Aleluia. Oh Espírito Santo, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, Nós louvamos ao Senhor porque nós recebemos o coração do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai. E de que jeito é esse coração? Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, Levanta a tua mão e declara. eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai. Que coração é este? Aleluia. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração. Como fruto desse novo coração, Nós queremos declarar nesta noite, aleluias. eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos
ao Senhor que Ele é único. Ele é digno de receber todo o louvor. Aleluias. Louvado seja Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ele é único, aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E assim agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Glórias a Deus, consegui chegar. O pastor Carlos está com o carro quebrado lá ali adiante, né, perto da pizzaria do Dedé. Aí, antes de chegar lá, a gente veio empurrando até chegar lá no Dedé. Aí, tentaram mexer com o carro. Tudo indica que é o alarme, que não está deixando em gasolina. Aí, o Henrique ia passando, o Henrique acabou ficando lá. Aí, o Henrique veio me deixar aqui correndo e voltou para lá para poder estar ajudando o Carlos, para poder estar arrumando o carro. Amém? Mas o importante é que a palavra do Senhor vai ser pregada. O importante é que, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo o mal, tudo que veio para atrapalhar, porque eu creio em nome do Senhor Jesus que hoje a palavra vai falar comigo e com você. Amém? Glórias a Deus. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fico feliz de ver o pastor aqui, o pastor Kennedy. Deus abençoe cada um de vocês e cada um dos irmãos que estão aqui em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Amém? No Evangelho de Marcos, amém? Evangelho de São Marcos, amém? Glórias a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluias. Kleber, põe um fundinho aí para nós ficar mais tranquila. Em nome de Jesus, amém? Evangelho de Marcos, amém? Capítulo 5, o versículo 21, amém? Que nós vamos ler em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele seja engrandecido hoje em nosso meio, em nosso coração, em nossa vida. Amém? O versículo 21 diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostou aos seus pés, e rogava-lhe, dizendo: Minha filha está enferma, rogo-te que venhas e lhe imponhas a mão, para que ela sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Até aqui, em nome do Senhor Jesus, os irmãos podem se assentar. Aleluias, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus, Ele já se faz presente em nossas vidas. Eu creio que esta palavra, ela é conhecida. Eu creio que esta palavra, ela já veio várias vezes sobre a nossa igreja. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Porque a cada dia Deus tem algo para falar conosco. A cada dia Ele quer nos ensinar algo diferente que pela qual nós não conhecemos ainda. E esta palavra, ela é narrada sobre a história de Jesus por um homem que ele era chefe, líder da sinagoga. O que significa líder da sinagoga? Um pastor, um homem que preparava cultos, um homem que preparava os estudos, os ensinos da lei. Era um homem bem influente. A palavra de Deus diz que Jairo era um homem que vivia muito na sinagoga. Porém, ele tinha uma filha que estava enferma. Mas a palavra do Senhor diz que esta menina já fazia muito tempo que ela era enferma. Só que chegou um dia que ela piorou. Ela piorou a um ponto de que não tinha mais jeito. Só que Jairo já conhecia o que Jesus fazia, porque ele já tinha visto Jesus na sinagoga. Só que quando Jairo viu Jesus na sinagoga, ninguém deu um tostão por Jesus. Pelo contrário, quiseram os fariseus tirar Jesus de dentro das sinagogas. Mas Jairo, ele creu. Por que Jairo creu? Porque Jairo, ele viu o que Jesus fazia fora da sinagoga. Então ele sabia dos milagres que Jesus fazia. E aquilo deu força para que ele fosse até Jesus, porque ele aproveitou que Jesus estava passando por ali. Aí ele foi até Jesus e falou: Mestre, vamos até minha casa. A minha filha, ela está enferma. Ela está muito ruim. Basta que o Senhor vá lá e a toque e ela vai ser curada. Olha como que Jairo teve fé. Ele sabia de que se Jesus fosse lá, colocasse a mão sobre a filha ia ser curada. Mas o que eu entendo com isso é de que Jairo chegou até Jesus, ele não se desesperou, ele não ficou igual nós, e agora o que eu vou fazer arrancando os cabelos? Não, ele creu que se Jesus fosse lá, a filha dele ia ficar curada. E muitas vezes nós precisamos disso nas nossas vidas. Nós precisamos crer
A palavra do Senhor diz que Jesus ele curava apenas com uma palavra. Mas ele olhava a fé primeiramente. Em muitas narrativas de Jesus, ele sempre fala: a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Então Jesus hoje ele está aqui, aleluia, hoje, justamente para nos ensinar esta fé. Que basta nós cremos e ter a certeza, aleluia, que nós vamos ser curados. Nós vamos ser salvos diante da palavra de Jesus. E ali ele começou a andar. Eu acho muito bonita essa passagem. Sabe por quê? Porque quando Jairo, ele rogou para Jesus, e foi aos pés de Jesus, com toda a fé, que Jesus ia curar a filha dele, eu creio que Jairo falou para Jesus: vamos, mestre, vamos até ali na minha casa, vamos lá ver minha filha, porque se o senhor for lá e colocar a mão sobre ela, ela vai ser curada. E eu creio que naquela multidão eles foram passeando. Tinha muita gente junto com Jesus. Muita gente, aonde Jesus ia, era uma grande multidão. E ali ele foi conversando. Ali ele foi conversando com Jesus. E aquela multidão apertando Jesus. Aleluia. E creio eu que Jairo não via a hora dele chegar na casa dele para poder curar a filha dele. Mas a palavra do Senhor diz que neste tempo que pela qual eles estavam caminhando junto, apareceu uma mulher que estava com uma enfermidade. E esta enfermidade, aleluias, ela foi até o mestre, mas ela não conseguiu chegar até o mestre. Mas ela colocou na mente de que se ela tocasse nele, ela ia ser curada. Só que a palavra do Senhor diz que ela foi se arrastando, porque as mulheres de antigamente, quando tinha fluxo de sangue, eram consideradas impuras. Elas não podiam ficar onde os homens estavam, onde as pessoas estavam, porque era como se fosse uma maldição que elas traziam. Não é igual hoje é diferente, mas antigamente as mulheres levavam esse jugo. Imagine ela, em vez de ser 5 dias por mês, já fazia muitos anos que ela estava mal, que ela estava ruim. Mas ali ela continuou. Ela viu que Jesus estava vindo com o Jairo. Ela falou: não, ele está vindo. Eu vou tocar nele. Porque se eu tocar nele, eu vou ser curada. Não importa. Ele não precisa me ver. O importante é eu tocar no mestre. Ele não precisa saber se eu existo. O importante é eu tocar nele. E assim ela fez. Ela foi se arrastando. E ela tocou nas vestes do mestre. Imediatamente, quando ela tocou no mestre, ela foi curada. Ela sentiu de que aquele sangue se cessou. Ela sentiu que ela foi curada. E Jesus, ele olhou para aquilo e ele sentiu algo diferente. Ele viu que alguém tocou nele, mas ele não sabia quem era. Aí ele foi e falou para os discípulos: alguém me tocou. Mas mestre, todo mundo aqui está te empurrando. Está um junto com o outro. Olha um monte de gente. Como que nós vamos saber quem te tocou? Ele falou: não, alguém me deu um toque diferente, porque de mim saiu virtude. De que maneira que você veio tocar no Senhor hoje? De que maneira você veio tocar no Senhor hoje? O que você veio trazer para o Senhor no final de ano? 12 meses se passaram praticamente. Talvez você estava esperando uma bênção lá atrás e não veio. Mas o que você trouxe para o Senhor hoje? Que vai tocar nele e sair virtude? E você vai levar a sua bênção. Aqui a palavra do Senhor diz que imediatamente ela foi curada. Imediatamente. Aí ela viu que ele estava curioso para saber quem era. Ela ajoelhou e falou: sou eu, mestre. Fui eu que te toquei. E a palavra do Senhor diz que ela contou toda a história para o mestre. Aí o que o mestre falou para ela? Simplesmente uma coisa: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz
e seja curada deste mal. Primeiramente, a fé salvou ela. Em segundo, Jesus falou, a tua fé te salvou, a fé salvou ela. E ela foi curada do mal que ela estava ali. Aí voltando para Jairo. Vamos trazer Jairo para os dias de hoje. Jairo com certeza viu tudo aquilo. Jairo com certeza falou, mas ele estava indo na minha casa. Por que que essa mulher, vamos falar a linguagem de hoje. Por que que essa mulher atropelou e entrou na frente e me roubou a bênção? Não acontece isso com a gente? Porque ela estava ali. Ela estava ali. Ela aproveitou que ele estava passando ali. E ela foi lá e tocou no mestre. Mas ele estava indo para a casa de Jairo, salvar a filha de Jairo. Entretanto, no meio do caminho, tinha uma pessoa enferma e imediatamente ela foi curada. Ou seja, não foi diretamente para Jairo, mas houve algo no meio do caminho que pela qual ela foi abençoada na frente de Jairo. É forte, irmãos. É forte. Mesmo assim é na nossa vida. E eu lendo essa palavra hoje, Deus falando comigo. Deus falando, meu Deus, mas por que que ela estava ali? Ela estava ali. Ela estava com um problema. Igual Jairo. Mas ela foi curada primeiramente antes. Uma mulher atropelou um homem. E uma mulher que era considerada impura. Imagine para um chefe de uma sinagoga ser passado para trás. Vamos falar a nossa linguagem de hoje. Ser passado para trás por uma mulher. E além do mais impura. Eu entendo de que Deus permitiu que essa mulher atropelasse ali, para que Jairo pudesse ter mais fé do que Jesus iria fazer. Muitas vezes, quando acontece isso com a gente, nós precisamos de uma cura. Você vem o ano inteiro para a igreja, você não falta em nenhum culto, você está em todos os cultos, todas as coisas da igreja você está, mas nunca vem a bênção para você. Eu falo nunca, porque nós humanamente falando, para nós é nunca. Mas Deus, Ele tem o tempo determinado para todas as coisas. E o tempo de Deus não condiz com o nosso. Porque Deus, quando Ele manda a bênção, Ele manda perfeito. Nós não temos tempo para poder esperar a bênção do Senhor chegar para nos abençoar. Então eu entendo de que Deus usou aquela mulher para aumentar mais ainda a fé de Jairo. E muitas vezes, quando aquela bênção não vem para nós, mas vem para o nosso irmão, é porque Deus, Ele quer que você olhe a bênção do seu irmão e creia verdadeiramente que a tua vai chegar. Porque muitas vezes nós falamos para Deus, não, eu não vou conseguir. Eu não consigo me libertar desse vício. Eu não consigo me libertar dessa enfermidade. Eu não consigo servir a Jesus. Aí Jesus coloca 1000 exemplos na tua vista, na tua frente, que é para você ver. Tá vendo, ó, filho? Ele conseguiu, você também vai conseguir. Olha, filha, ela conseguiu ir para a igreja, você também vai conseguir. Olha, filho, ele conseguiu se libertar dos vícios, você também vai conseguir. Então Deus, Ele trabalha da maneira dele para nos abençoar. Ele tem como nos abençoar. E crer verdadeiramente, nós temos que crer de que a mulher está ali, aumentou a fé de Jairo e aumentou a nossa fé. Verdadeiramente. E ali ele foi. Quando chegou ali, só que Jesus, ele fez uma coisa muito boa. Quando estava chegando perto da casa de Jairo, voltando para Jairo agora, Jesus, ele despediu a multidão. E ele pegou Pedro, Tiago e João. Quando Jesus, ele vai trabalhar na vida, tem que ser só os escolhidos. Não fica reclamando quando Jesus tirar alguém da tua vida, não.
Porque muitas vezes é um livramento que Ele está te dando. Quando Jesus tira a multidão de nossas vidas, quando Jesus tira as pessoas de nossas vidas, é porque Ele sabe o pensamento de cada um, pela qual nós não sabemos, pela qual nós ficamos ali. Mas por que fulano foi embora? Por que eu não vejo mais? Por que eu estou sozinho? Por que eu estou sozinha? Nós temos que crer e acreditar que nós não estamos sozinhos. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele está conosco o tempo todo. E é o tempo todo. E ali, Jesus permite de que os três, Pedro, Tiago e João, esteja com ele. Antes dele chegar na casa de Jairo, acontece uma coisa. Para desmotivar Jairo, pela qual o que ele viu da mulher do fluxo de sangue, pela qual ele viu os milagres de Jesus, alguém falou algo para desmotivar Jairo. E a palavra do Senhor diz que foi alguém de dentro da casa, de dentro da sinagoga, que foi até ele e falou para ele assim: pare de importunar o mestre, porque a sua filha já morreu. É uma palavra forte. Quer que eu te fale uma coisa? Segredo entre nós, eu e você que estamos aqui. Quem nos põe lá embaixo nunca é os de fora, é o da casa. É os da casa. Da casa que eu digo, é do trabalho, é a tua casa onde você trabalha. É na tua casa onde você mora que tem alguém que ainda não serve a Jesus. É na tua igreja que alguém quer puxar o seu tapete. É sempre alguém da casa que faz de tudo para te desmotivar, para que você não siga adiante. O interessante é que esses tipos de pessoas, eles nunca estão com você na hora que você está sorrindo. Na hora que você está bem. Quem quer o teu mal só aparece quando você está chorando. Porque ele quer ver a tua desgraça. Ele quer ver como que você vai agir. Para dentro dele ele falar: tá vendo? Ó, eu sabia que não ia dar certo. Tá vendo? Ó, eu sabia que esse negócio de igreja não ia dar certo. Ei, Jesus, ele vive. Jesus está junto conosco. Em todo tempo, em todo momento, o Mestre está conosco. Então essas mensagens nós temos que ver e absorver para nossas vidas. E tirar essas pessoas que nos fazem mal. Aí o que Jesus fez? Olha só. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, que é Jairo. Creio eu, dá até para ver. Jairo, não temas, apenas crê. Creio que ele olhou bem no olho de Jairo e falou isso só para Jairo, porque senão ele tinha falado para a multidão, mas não, ele falou somente para Jairo: não temas, apenas crê. Esse problema ainda não acabou na tua vida, está acabando o ano, mas não acabou ainda. Não temas, apenas crê. Apenas crê. Porque Deus, ele tudo vê, ele tudo sabe, mas ele tem uma hora para te dar a vitória. E essa hora vai chegar. Digamos que as coisas que estão acontecendo até agora é para testar e provar a tua fé. Para provar a tua fé. Porque Jairo também ele foi provado com a mulher do fluxo de sangue. Ele foi provado. Verdadeiramente para ele saber que existe um Deus. Que o filho dele estava ali. Então ele creu. Então nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer de que Deus ele vai resolver todos os nossos problemas. Ah, mas eu oro, não resolve. Eu peço oração todos os dias por fulano de tal, mas não tem jeito.
Está nas mãos de quem? Está na tua mão ou está na mão do mestre? Porque se não tiver jeito é porque está na tua mão. Agora, se tiver jeito, está na mão do grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Pode ter certeza disso. Aí o que Jesus fez? Ele pegou Pedro, Tiago e João e entrou. Mas o pai e a mãe, e deixou os vizinhos que estavam tudo chorando, tudo se lamentando ali, tudo se lamentando, chorando, e Jesus achou aquilo um absurdo. Mas por que vocês estão assim? Por que vocês estão alvoroçados? A menina apenas dorme, ela não está morta. Antigamente, irmãos, é que eu esqueci o nome, se os pastores souber, me lembra. Antigamente tinha as mulheres que elas eram pagas para chorar em velório. Eu esqueci o nome. Isso, carpinteiras, essas mulheres mesmo. Então ali elas gritavam, elas queriam se rasgar toda. Eu não sei porque, eu não entendo por que isso. Sendo que elas nem conheciam o morto. Né? Mas é cada coisa que só Deus mesmo que tem a explicação. E ali Jesus falou, não precisa ficar alvoroçado. Fica calmo, fica tranquilo. Hoje Jesus está falando para você também de novo. Para você crer. Para de alvoroço. Para de ficar desanimado. Está na minha mão. A bênção vai chegar. Logo a bênção vem. Então eu creio que da mesma forma que ele falou lá, hoje ele está falando aqui para nós. E nós temos que acreditar verdadeiramente nisso. De que ele sabe o dia, a hora, o momento e o segundo para nos dar a bênção. E nós temos que esperar porque vai valer a pena. O que Deus faz em nossas vidas vale a pena. E uma coisa que eu entendo. Todo esse tempo que eu tenho de evangélico, eu ainda tenho bênçãos que ainda não alcancei. Mas muitas bênçãos, Deus espera um pouquinho, Deus fala, aguarda um pouquinho a bênção. Sabe para quê? Porque Ele quer caminhar conosco. Ele quer caminhar igual caminhou com Jairo. Vamos, Jairo, vamos na tua casa. Enquanto isso, nós vamos conversando, Jairo. A gente vai conversando. A gente vai dialogando. A gente vai conversando. Como é que foi o seu dia, Jairo? Como é que foi a sua noite? Ai, eu estava pronto para te ouvir, Jairo. Eu estava pronta para te ouvir, Vamos caminhando, Jairo, vamos conversando. Está demorando um pouquinho a bênção, porque eu tenho que tirar algumas coisinhas de você, para quando a bênção chegar, ela vir completa na tua vida. Oh, glórias, glórias, aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Existem lacunas que nós temos que tirar de nós, para quando a bênção chegar numa fase de que nós estamos prontos para receber. Só que isso nós não perguntamos para Deus, só questionamos. Mas enquanto a bênção demora, Deus está nos lapidando. Deus, Ele está nos lapidando, Ele está nos purificando. E Deus está fazendo isso hoje conosco. Ela não chegou porque eu estou te lapidando. Mas enquanto ela não vem, vamos conversando. Vamos conversando. Vamos conversando. Vamos ver até onde vai a nossa conversa. Olha, Jair, eu gosto de conversar de madrugada. Você gosta? Vamos conversar de madrugada. Me fala como é que você está. Que eu estou com você sempre. Às vezes você chama outra pessoa, mas não me chama, mas eu estou pronto para te ouvir. E é isso que Deus faz, Ele está pronto para nos ouvir.
Aí voltando aqui para a palavra, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Aí, quando Jesus falou, não, a menina não está morta, ela apenas dorme. Aí eles viram que Jesus entrou com o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João. Aí eles começaram a rir de Jesus. Começaram a rir de Jesus. Tirar barato de Jesus. Olha aí, a menina está morta. O que ele vai fazer lá dentro e vai fechar as portas? Por que ele só quer essas pessoas lá dentro? Estão rindo de você? Estão tirando barato de você? Deixa tirar. Deixa rir. Mas vai chegar um dia que você vai servir de exemplo para ele. Vai chegar um dia que ele vai rir, que ele vai falar, eu ri de você, mas hoje eu quero ser igual a você. Porque esse Deus que nós servimos, nós não temos que falar ele da boca para fora, nós temos que viver ele dentro de nós. A cada dia nós temos que sentir Jesus dentro de nós. Sabe como que nós sentimos? Com as nossas ações. As pessoas vendo que verdadeiramente nós somos diferentes. Existe 10 igual, mas existe um que é diferente. Ué, mas por que o teu brilho é diferente? Por que você é diferente? Porque eu sou filha de Deus. O mestre me salvou. Nós temos que ser diferentes. Aí muitos perguntam, mas por que a igreja? Por que tem que ir para a igreja? A igreja é um hospital diferente do hospital mundano, do mundo. Mundano não, humanamente falando. Todos falam de que a igreja é um hospital. Mas quando nós vamos em hospital, nós não vê a hora de ficar são para nós ir embora. Na igreja você fica são e você fica na igreja. Você não sai para fora, porque você vai ajudar a cuidar de mais enfermos, porque Deus vai preparar mais enfermos e vai preparar você para você ser um ouvinte, ouvir e depois passar e cuidar daqueles que precisam. Então Deus te cura hoje, para amanhã você curar uma multidão. Por isso, não questione Deus. Simplesmente aceita o que Ele tem para fazer. E a palavra do Senhor diz que mesmo assim Jesus não respondeu nada. Porque Ele sabia o que iria acontecer. Você sabe o que vai acontecer. Não precisa você questionar com o inimigo. Não precisa você bater boca com o inimigo. Porque você sabe que a vitória já é tua. Você sabe que Jesus já ganhou tudo por você. Mas é uma Olimpíada. Você tem que pular os obstáculos para ir atrás da tua vitória. Não é fácil. Então nós temos que crer nisso. E Jesus ficou quietinho, deixou eles lá. E Jesus entrou. Quando ele entrou, e tomando a menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, eu te digo, levanta-te. E a palavra do Senhor diz que esta menina se levantou. Imediatamente ela se levantou, não ficou sentada na cama. Ela levantou e começou a caminhar. A menina começou a caminhar. Ela começou como que aquela pessoa que estava morta ali ressuscitou. Simplesmente Jesus falou, Talita cumi, levanta-te. E ela levantou. Olha que maravilha. Levanta na presença do Senhor, mas não fique parado. Ande. Ande. Ande, porque Deus te levantou. Não é para você ficar sentado, não. Eu aceitei Jesus, eu vou ficar sentado, não. Levanta e anda. Vai atrás do que Deus preparou para você, que é bênção. E que é maravilhoso o que Deus preparou para você. E Jesus vendo aquilo, aí com certeza a menina saiu para fora e todo mundo ficou espantado. Ali tapou a boca de todo mundo porque ninguém mais riu. Ali todos ficaram espantados como se estivesse vendo um fantasma.
Sabe que Jesus, ele pega aquelas pessoas que não é para fazer ser, para confundir aquelas que é. Jesus, ele pega aquelas que ninguém dá um tostão, para quando a outra pessoa olhar e achar que é um fantasma. Jesus, ele está fazendo uma obra linda sobre a vida de cada um aqui. Deus, ele está fazendo coisas lindas na tua vida. Ah, mas eu já tenho 60, 70 anos. Não importa a idade. Deus ainda está fazendo na tua vida. Deus, ele vai continuar fazendo na tua vida. Porque você nasceu para vencer, você não nasceu para ser um derrotado. Você foi escolhido dentro do ventre da tua mãe. Deus te escolheu, aleluia, para que você vai dar muitos e muitos frutos. Mas você precisa crer e acreditar de que você, além de você ser uma promessa, você é um mensageiro de Deus. Você é o porta-voz de Jesus Cristo. Então, aonde você for, abre a tua boca. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Não fica quieto. Nem que seja o último momento da tua vida, continue firme falando de Jesus. Se eu não me engano, um profeta, se eu não me engano, Eliseu, ele pegou a porção dobrada de Elias, que a palavra do Senhor diz, que mesmo morto, ele fez milagre. Que tinha uma guerra, caiu um soldado morto, onde ele estava enterrado, o soldado levantou e foi ressuscitado. Sabe por quê? Porque ele era uma bênção. Agora é diferente hoje conosco? Não é diferente. Hoje é melhor ainda, porque nós temos muitas coisas para poder falar de Jesus. Nós temos muitos fatos para acreditar que Ele existe. Ele só quer se revelar a mim e a você. A palavra de Deus, Jesus, Ele se revela de acordo como nós lemos ela, de acordo como nós acreditamos nela. Jesus, Ele falou para finalizar algo para os pais de Talita. É Talita? Talita Cumi. Ele falou algo para eles. E disse-lhe: deu o que comer para ela. Porque ela precisava comer. Porque se ela não comesse, ela ia morrer. Se nós não comer a Bíblia, se nós não ler a palavra de Deus, nós vamos morrer. Se nós não sabemos o que significa a palavra de Deus para nós, que é uma vitamina para nós vamos morrer. Fazia muito tempo que ela estava enferma e ela estava restaurada, mas ela precisava comer. E Deus está falando para você, filho, coma a palavra. Viva a palavra, ande com a palavra, creia verdadeiramente na palavra, porque a minha palavra, ela verdadeiramente, ela cura, ela liberta, ela vai levar para o céu. E nós temos que ter esta vitamina para nós, nós temos que ler e acreditar a cada dia, ande com Jesus. More com Jesus. Deixa Ele entrar no teu coração. Não faça igual Pedro, que no meio daquelas águas, Jesus chamou, ele foi. Mas ele estava andando sobre as águas. Aí ele descobriu que ele era de carne e osso. Antes de você ser de carne e osso, você é um ser maravilhoso que Deus preparou. E ele andou sobre as águas. A fé fez ele duvidar. A fé que ele tinha não era o suficiente e ele duvidou. Não deixe que a dúvida venha a te afundar. Mas lute com ela para que você possa reinar. Lute por ela. Está no final do ano, comece o ano bem.
Mas, pastor, o ano é todos os dias. Lamentações fala que a cada manhã as misericórdias do Senhor vêm sobre nós. Então, o fôlego de vida vem sobre nós. A partir do momento que nós acordamos nessa terra de viventes, é porque nós tivemos uma chance para viver aquele dia. Nós sabemos disso, mas você também pode crer e falar: Senhor, este ano todo se passou 12 meses, eu ainda não consegui o que eu precisava. Me dê estratégia, me dê uma forma para me fazer tudo diferente, que eu quero alcançar a minha vitória. Alcançar a vitória. Deus, Ele dá estratégias. Deus, Ele gosta de estratégias. Sabe, nem que você tenha que escrever tudo num papel. Esse ano eu vou fazer isso, isso, isso e isso. E o que você for alcançando, você vai riscando. Aí no final do ano, você pega tudo aquilo que você riscou e você vai dar o testemunho na tua igreja. Olha, meus irmãos, está tudo rabiscado. Sabe por quê? Porque todas as bênçãos que eu projetei, Jesus assinou embaixo e eu consegui. A mesma coisa nós temos que fazer, irmãos. E eu creio que Deus está contigo. Eu creio que Deus, Ele vai estar contigo em todos os momentos. Eu creio que esta palavra, da mesma forma que falou comigo, falou com você. Eu creio. Convide Jesus para andar contigo. Conte a tua vida para Jesus. Ah, mas Ele já conhece tudo. Faz 30 anos que eu ando com Ele. E aí? Renova os votos. Renove os votos. Renova os votos com Jesus. Eu te garanto que Ele vai amar. Fique com Ele. Não largue dele. Por nada deste mundo. Amém? Amém? Vamos ficar em pé. Amém? Vamos ficar em pé. Glórias a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glórias. Eu creio que aqui hoje todos já aceitaram Jesus como Salvador. Amém. Se tiver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e quer morar com o Senhor na eternidade, simplesmente é só erguer a mão. Fica aí onde você está, os pastores vão até você. Ou se você tiver algum problema, e através desta palavra humilde que a pastora Léa pregou, se ela veio ao teu coração, deixe ela morar no teu coração. E faça uma oração ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Deus, Senhor, eu te agradeço, Pai, porque estou aqui, Senhor, que eu preguei a tua palavra, Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor, esteve comigo, Senhor. Senhor, eu te agradeço, Pai, por cada um que viu esta palavra. Eu te agradeço, meu Deus, por cada um, Senhor, que aqui está, meu Deus. Eu te agradeço, Pai. Não tem muita gente. Tu não trabalha com quantidade, mas sim com qualidade. A qualidade veio até o Senhor hoje, Deus. Cuida, Pai, de cada um hoje, Pai. Cuida de cada um de nós, Pai. E nos leva embora para nossos lares, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, meu Deus. Esteja conosco, Pai. E eu te agradeço, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Agora impõe as mãos, amém, que nós vamos terminar o culto. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo possam estar conosco. Não apenas só hoje, mas para todo o sempre. Todos dizem? Amém. Amém. Está encerrado, amém? Glórias a Deus.